importante. Então, vamos começar? Sejam muito bem-vindas à live de hoje. Nessas lives que acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, eu trago assuntos para vocês que é sobre como controlar o ganho de peso, né, durante a gravidez, com uma prática segura de atividade física, sem prejudicar o bebê. Então, gente, é super importante que a gente tenha aí um controle do ganho de peso para prevenir doenças, tá? E a doença que eu trouxe hoje, obesidade é um fator de risco. Então, super importante que a gente fale aí sobre hábitos do estilo de vida para prevenirmos a pré-eclâmpsia. Para quem está chegando aqui e não me conhece, eu sou a Amanda, eu sou personal trainer, eu trabalho com gestantes e eu gosto de trazer conhecimento para vocês, tá? Então, para mim não basta só ter os hábitos ali sem entender o porquê daquilo, o porquê que a gente está ali se movimentando durante a gestação e a importância disso no nosso bem-estar, né? Como nós podemos ter uma gestação o mais saudável possível e controlar o ganho de peso, fazer atividade física com segurança e tudo isso que não traga riscos para o bebê é o mundo ideal aí para gente. Então a gente precisa buscar conhecimento para poder prevenir, né, qualquer complicação. Então, falando um pouquinho agora sobre o que é essa pré-eclâmpsia, né? Então, é uma doença pouco falada, mas que muitas, quando chegam no final da gestação, tomam um susto. Por quê? Se você não diagnosticou antes, se você não está prevenindo, ela vem com tudo e vem naquele boom, tá? É risco de saúde para a mãe e é risco de saúde para o bebê, tá? Pode sim levar até a morte fetal. Então, a gente precisa cuidar e precisa diagnosticar. Então, vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o que é essa pré-eclâmpsia, tá? A causa dela, exatamente, a gente não tem não é clara na literatura. Boa noite, Ed. Então, a causa ela não é clara, tá? Mas é uma característica ali causada principalmente por um desenvolvimento anormal da placenta. Então, a gente precisa cuidar. é, Boa noite, Fê. Então, o que acontece? A gente tem ali o útero, tá? Então, tá ali, o bebezinho tá começando a se desenvolver e a gente tá ali no desenvolvimento natural da gestação. É, Quando a gente fala sobre as artérias ali do útero, né, da placenta, tudo que vai ali levar suprimentos para o bebê, as artérias do útero, elas são bem enroladinhas, como se fosse um caderno. Então, temos as artérias todas enroladinhas. Conforme o útero vai crescendo, essas artérias elas vão se esticando. Então, por isso que elas são enroladas, porque com o crescimento elas se esticam, fica mais fácil delas ali entrarem na placenta para poder levar sangue e nutrientes para o bebê. Parte de oxigênio, toda a parte do desenvolvimento do bebê vai vir a partir dessas artérias, tá? O que acontece? Quando a gente fala sobre pré-eclâmpsia e a gente fala sobre essa irrigação para os bebês, que é exatamente as artérias espiraladas, que parece um espiral, a gente tem uma parte assim de fibrose. Então, o que acontece? As artérias elas precisam entrar na placenta e com um calibre bem largo. Então, pensa quando você vai tomar um suco, e aí o canudo tá bem fininho, vem pouca quantidade. Quando a gente pega um canudo um pouco mais grossinho para tomar o suco, vem uma maior quantidade de suco e é mais fácil de tomar. E é exatamente isso que acontece quando a gente fala de pré-eclâmpsia. É como se esses canudos que levam o sangue para o bebê, eles ficam com uma dilatação bem pequenininha. Então fica mais fibroso, ela fica mais dura. Ela não consegue dilatar para a passagem ali do sangue para chegar no bebê, tá? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa que o sangue chegue, o sangue vai chegar a partir dessas artérias, que é da mãe, e vai entrar ali na placenta para o bebê, tá? Canudinho, quanto mais fino, menos sangue chega.
Quanto mais grosso for o canudo e a gente consegue beber um bom suco, você sente ali que mata a sede mais rápido, né? Então é mais nutrientes chegando para o bebê com mais facilidade. Então, gente, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, é como se esses canudinhos eles fossem mais fibrosos, eles são mais rígidos, e aí não consegue chegar ali o sangue para o bebê numa quantidade que deveria chegar, tá? E aí, o que que a gente pode, né, voltar um pouquinho? Quando não tem essa perfusão, quando chega pouco sangue, por que que a gente fala disso? Chegando pouco sangue, o bebê não recebe o suficiente e aí acaba causando uma restrição do crescimento do bebê. E aí, né, além do crescimento, da restrição do crescimento, pode levar até a morte, porque ele não está recebendo nutrientes. Então, o que que a gente pode fazer para que esse canudinho que está bem fininho, ele fique mais grosso e esse sangue consiga chegar no bebê? É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Será que a atividade física ela pode ajudar? Será que a gente tem algumas suplementações que assim que você descobrir que você tem fator de risco, você já pode colocar na sua rotina para ajudar a ter mais chegada de sangue para o bebê? Então, eu vou falar aqui para vocês quem são as mulheres que têm mais risco de desenvolver a pré-eclâmpsia, para a partir daí, a partir do momento que você engravidou e você sabe ali desses itens, ou se você já está grávida, mas nunca ouviu falar de pré-eclâmpsia, anota e aí leva para o médico para poder conversar, tá? Então, informação. Não é para discutir, não, aqui não é consulta médica, é apenas trazer a informação para você anotar, levar na consulta médica e realmente conversar com o seu médico. Às vezes você pode ter um fator de risco que você não sabe que é um fator de risco. E aí você não falou para o médico, e às vezes ele não te perguntou. Então, você sabendo os fatores de risco, identifica, conversa com o seu médico, tá bom? Então, quem que tem um risco alto de desenvolver a pré-eclâmpsia? Primeiro, quando você já tem um histórico de que já teve pré-eclâmpsia em gestação anterior, ok? Ai, quem dera mulheres mais ativas no pré-natal, né, Cláudia? A gente conseguiria tanto prevenir isso. É... Segundo ali que a gente precisa tomar cuidado, se você tem obesidade, já é um fator de risco, tá? Então, se o seu IMC está acima de 30. Amanda, como que a gente descobre o IMC? Vai lá no Google, depois da live, escreve calculadora de IMC. Já vai te dar tudo. Põe lá seu peso, a sua altura e o sexo. E ele já vai te dar ali qual que era o seu IMC pré-gestação, tá? Então, quanto você estava pesando antes da gestação. Engravidou, já estava com obesidade, deu ali acima de 30, já é um fator de risco. Se você tinha diabetes tipo 1 ou tipo 2, doença renal, então qualquer doença ali, complicação no rim, a gente também é um fator de risco, porque eu vou explicar para vocês como que a gente vai afetar ali o funcionamento da parte do rim. Alguma doença autoimune, por exemplo, lúpus e SAF. Se você faz ali um tratamento de reprodução assistida, então se você fez ali algum tratamento, né, para poder melhorar a fertilidade, e gestação múltipla, tá? Então esses são fatores de alto risco para você desenvolver a pré-eclâmpsia. Para risco moderado, quais são alguns pontos? Alguma gravidez prévia, que você tenha tido alguns eventos adversos. Por exemplo, descolamento prematuro de placenta, prematuridade, baixo peso ao nascer depois das 37 semanas. Então, histórico familiar de pré-eclâmpsia da sua mãe ou da sua irmã. Então, se a sua mãe teve pré-eclâmpsia ou se a sua irmã teve pré-eclâmpsia no parto dela, é um fator de risco aí que a gente precisa prestar atenção, tá? Se você tem mais de 35 anos, já é um fator de risco moderado, e um intervalo entre os partos acima de 10 anos, tá? Então, teve ali um bebê com 20 anos, e aí você vai engravidar de novo após os 30, então um intervalo maior, você também precisa prestar atenção que pode ser um fator de risco, ok? Então, o que que acontece? Vou explicar para vocês um pouquinho da parte fisiológica, para a gente entender como que os remédios vão agir e como que a atividade física ela pode agir. E aí vocês vão entender qual atividade física será melhor
nesse quadro aí da gente conseguir prevenir ou até mesmo ajudar ali no tratamento, tá? Então, quando você tem ali a placenta que não está recebendo o suficiente, todos os vasinhos eles estão ali com restrição, tá fibroso, então ela tem que ter largura. Quanto mais largo o vaso, mais fluxo de sangue. Se ela tá fibrosa e ela não consegue fazer a vasodilatação, então ela não dilata, o sangue não passa. O que que acontece? A placenta, quando ela tá ali sem fluxo de sangue, está recebendo poucos nutrientes, ela começa a liberar algumas proteínas que são pró-inflamatórias. Então, vai começar a inflamar ali, gerar um quadro de inflamação. Essas proteínas, elas vão chegar na circulação da mãe, porque tá tudo conectado. Tudo que acontece ali na mãe acontece no bebê, a placenta é um órgão materno-fetal. Então, estão nas duas, tudo que acontece, os dois sentem, tá? Essas proteínas, elas vão chegar ali na circulação da mãe e elas vão começar a fazer alguns machucadinhos na parede do vaso, tá? Então, o vaso sanguíneo, ele vai começar ali a ficar disfuncional, e aí ele não vai conseguir fazer vasodilatação. E aí isso já começa a causar um problema. Por quê? Quando tá ali todo machucadinho o vaso ou tá com disfunção, ele não consegue dilatar, aí ele gera uma vasoconstrição, que aí fica com o vaso fininho também. Então, além do vaso da mãe, da placenta, já tá com o canudinho bem fininho, os vasos da mãe também vão ficar. E aí você começa a gerar todo um quadro ali de vasoconstrição e elevação da pressão arterial da mãe também, tá? Então, gera o estreitamento do vaso, e aí ele começa a restringir a chegada do sangue também para alguns órgãos. Então, o quadro inflamatório lá do bebê na placenta, na parte de vasos ali, útero, placenta, começa a gerar um quadro inflamatório que também vai inflamar na mãe e vai fazer uma vasoconstrição do seu sangue, dali dos seus vasos. Começa a chegar menos sangue nos seus órgãos também, não só no do bebê. E aí isso já resulta numa pressão alta. Então, isso já é o primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado. Você sabe o quanto está a sua pressão arterial hoje? Vocês têm alguma ideia de quanto está a pressão de vocês? Quando a gente fala de uma pressão que já está acima de 140 por 90, já é considerado pressão alta. Então, se a sua pressão ela já está passando desse ponto, a gente precisa entrar com medicação e falar com o médico. Então, Pamela, vamos aferir a pressão, tá? Então, se você tem ali algum dos fatores de risco, se você está acima de 20 semanas de gestação, que eu ainda vou chegar lá, mas passou de 20 semanas, não tomou medicamento, a gente não fez rastreamento da doença, vai acompanhando também a pressão, tá bom? Super importante. E aí, quando a gente tá com uma pré-eclâmpsia que é mais severa, a pressão pode chegar a 160 por 11, 16 por 11, 160 por 110, tá? Então, prestem atenção em como que tá a pressão de vocês hoje. Então, eu vou explicar agora só um pouquinho mais detalhado, para depois a gente chegar na parte final de isso, Pamela, da suplementação. A Pamela falou que está tomando AS cálcio. É isso mesmo, tá? Então, identifica se você tem algum dos fatores de risco, vê quanto está a sua pressão, vê se você já conversou com o médico sobre os fatores de risco, e aí a gente vai conseguindo criar um pré-natal que a gente consegue prevenir o desenvolvimento aí de uma pré-eclâmpsia, tá? Então, vamos lá. Quais são os riscos, né? Se a gente tiver uma pressão muito alta e a gente não conseguir controlar, a gente pode ter um descolamento de placenta, a gente pode ter um AVC, porque aumenta muito a pressão no vaso. Então, a gente aumenta a chance de, né, causar algo um pouco mais sério. Então, a gente não quer que isso aconteça. E aí, quando tem essa redução da vasoconstrição e o sangue não consegue circular, por que que a gente fala assim que vai começando a ter falha nos órgãos? Não sei se vocês já viram isso, mas a gente vai começando a ter lesões em alguns órgãos. Então, por exemplo, começa a ter redução de sangue para os rins. E aí, eles são sensíveis ali, né?
e aí podem causar danos. Então, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, é a pressão alta, junto com um dos fatores é a proteína no xixi. Então, você tá ali com pressão alta, e aí você começa a identificar uma proteína no xixi, que aí é no exame de urina, já é um fator que a gente fala que tá com pré-eclâmpsia. Um outro fator é quando tá com nível alto de creatinina no sangue. A gente também precisa ficar de olho nisso, tá? Eu vou passando aqui para vocês alguns pontos de alerta. Que se eles aparecerem, é sinal de que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? E aí pode também gerar uma restrição de fluxo aqui para a região dos olhos. Então, os vasinhos dos olhos, eles são bem fininhos. Agora, imagina se fica ainda com vasoconstrição e não chega. Então, é quando a visão, ela começa a ficar um pouquinho mais turva, a sensação de ver luzes piscando. Então, se tiver com sintomas de visão que tá estranho, a gente precisa, né, avaliar se não é a pressão alta. E aí, prevenir e fazer o diagnóstico. Uma outra situação também, a região do fígado. Então, se está fazendo ali, faltando fluxo de sangue para o fígado, a gente começa a ter lesão hepática. E aí a gente começa a ter uma elevação das enzimas hepáticas, que também vamos identificando. São pequenos fatores que a gente vai identificando para vocês verem que tudo isso começa lá na placenta. Então, pelo fato do vaso lá sanguíneo da placenta, das artérias, não estarem com um calibre, aumentando o fluxo de sangue para o bebê, para ele ter todos os nutrientes e desenvolver com saúde, olha a cadeia que vai acontecendo. A mãe fica no quadro inflamatório, tem restrição de fluxo de sangue para os olhos, para o fígado, para os rins. Então, não é só uma coisinha, é toda uma mudança fisiológica que a gente precisa cuidar e observar para tratar. Por quê? Você está ali com várias lesões, o rim começa a ter um pouquinho de lesão, o fígado tem lesão, o seu olho começa, a retina começa a ficar com visão turva, são vários sinaizinhos. O que pode acontecer com tudo isso? Pode levar à morte, tanto da mãe quanto do bebê, tá? Não é para fazer terrorismo, tá, gente? É só realmente para trazer informação e a gente tomar cuidado. E aí, tem um segundo ponto, que aí eu vou entrar ali um pouquinho só na síndrome de HELP, que é um pouco mais, não vou aprofundar, mas é só para vocês saberem que ela existe, e aí a gente pesquisar depois um pouquinho melhor. Quando a gente tem ali uma diminuição do fluxo, e aí a parede dos vasos ela está machucadinha, começa a formar trombos, a gente começa a ter mais lesões, e aí começa a deixar as paredes mais permeáveis e vazar sangue para fora. Então, quando a gente vê pessoas com edemas, então edema de pele, com tosse, com vários sintomas que estão estranhos, podem ser sim característicos dos vasos sanguíneos estarem com lesões. Tá? Não vou entrar tão a fundo, porque é realmente mais complexo. É só para eu passar aqui por cima de que não é tão simples, tá? A gente precisa prestar atenção. E aí, existe uma síndrome aí, que é a síndrome de HELP, que é quando tem essa hemólise, que é os vasos ali estão bem machucadinhos, vai causando trombose, os trombos, e aí tem coágulo que vai surgindo, que vai destruindo, e aí os vasos ficam um caos, tá? Tem ali então vou falar da sigla do HELP, tá? O primeiro que é o H é essa hemólise, que é quando tem ali a questão nos vasos, e edemas que vão aparecendo no corpo, quando você tem sintomas que estão estranhos, por exemplo, edema pulmonar que pode levar a uma tosse, tem alguns sintomas que eu vou falar para vocês. Primeiro é hemólise. Aí tem a elevação das enzimas hepáticas, porque o fígado foi lesionado. Aí tem uma parte de plaquetas baixas, por quê? O vaso ficou todo machucadinho, começa a aumentar a permeabilidade, começa a vazar sangue, e aí não tem plaqueta para tudo isso.
Então, tudo isso é o HELP. E aí é quando começa a gerar um caos generalizado e a gente tem que induzir ao parto, tá? Vai depender muito de quantas semanas tá, de como que a saúde da mãe tá, mas é uma síndrome aí que a gente precisa prestar atenção, principalmente se você já foi diagnosticada com a pré-eclâmpsia. A gente precisa tomar cuidado, ok? Alguma dúvida? Então, ó, só recapitulando. Essas lesõezinhas no vaso, elas vão aumentando a permeabilidade, então começa, né, como se quisesse, como se fosse um canudo todo furadinho. E aí, quando você puxa, não vem, começa a vazar tudo para fora, tá? Isso vai entrando nos tecidos, e aí, por conta também da proteína na urina, já não tem tanto ali no sangue, fica mais fácil ainda de ir para os tecidos esse sangue. E aí a gente vai causando edemas no corpo que são generalizadas, que a gente pode ver nas pernas, no rosto, nas mãos. O edema pulmonar, o que que acontece? Tosse e falta de ar. Então, tá sentindo tosse, tá com falta de ar, tá com edemas aparecendo no seu corpo, é sinal de alerta. Parte de cerebral, se você tiver com uma dor de cabeça muito estranha, tá confusa, confusão mental, ou quando a gente chega até na convulsão. A convulsão é quando caracteriza a eclâmpsia. Então a gente está falando de pré-eclâmpsia. Teve ali a convulsão, caracteriza como eclâmpsia, tá bom? Só um resumo geral para vocês entenderem o que que acontece a partir lá da placenta. Então, a gente começou lá na placenta, viu que a restrição de fluxo de sangue para o bebê começou a liberar ali, né, parte de ocitocinas pró-inflamatórias e começa um caos generalizado. Então, a gente precisa cuidar lá atrás, nesse fluxo de sangue, que aí é aqui eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer isso. Alguma dúvida? Vai, pode mandando aqui, tá? Boa noite, doutora Arley. Sim, deve fazer. Já tá dando spoiler, né? Então, gente, a pré-eclâmpsia ela é diagnosticada a partir de 20 semanas, tá? Um resumo para a gente ir para a parte prática. Ocorre a partir de 20 semanas ou até 6 semanas no pós-parto. Então, a gente precisa cuidar ali desse período. Ele é definido primeiro por um início ali da pressão alta. Uma característica é quando começa a ter ali aumento de proteína na urina, ou um aumento dos níveis de creatinina, ou até mesmo a restrição de crescimento ali do bebê. Então, se a gente viu que o bebê não está tendo ali um crescimento saudável, é porque está tendo restrição de fluxo, e isso já pode ser caracterizado como pré-eclâmpsia, tá? Então, a gente precisa entender ali por que que esse sangue não está chegando. Essas artérias que chegam ali no bebê, não é uma, não é duas, são várias artérias que estão ali no útero fazendo a conexão com a placenta, e estão levando ali nutrientes, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou falar qual que é o papel da atividade física nesse ponto. E aí são vários canudinhos tentando levar ali o sangue para a placenta para chegar para o bebê, ok? Quanto mais flexível forem esses canudos, melhor, porque aí a gente consegue fazer com que o canudo fininho fique mais grosso. Canudo grosso chega mais líquido, mais sangue lá para o bebê, levando mais nutrientes, mais oxigênios. Tudo certo? Até aqui? E aí, o que que acontece? O bebê está ali crescendo, está se desenvolvendo, ou não está crescendo, não está se desenvolvendo. É o que a gente vai prestar atenção. Vamos começar a avaliar agora o que que a gente pode fazer para fazer com que esse sangue chegue nele. Então, na outra live, teve uma gestante que veio falar comigo, que ela falou assim, Amanda, é o seguinte, eu estou gestante de gêmeos, tá? Então, a gente fala que é gemelar, estou gestante de gêmeos, tenho risco de pré-eclâmpsia e minha médica mandou eu ficar em repouso. Eu quase infartei. Então, gente, falei, vem para a live de hoje porque eu vou explicar um pouquinho mais sobre pré-eclâmpsia. Não dá para a gente aceitar mais quando a gente fala em repouso, principalmente se tratando da sua vida e do seu bebê.
Nós ficarmos em repouso hoje, ele é mais maléfico do que benéfico. Então, teve um estudo feito que eles analisaram, por exemplo, aqui no Brasil é uma das maiores causas de morte, tanto da mãe ali, a parte de doenças cardiovasculares. Então, pré-eclâmpsia, pressão alta, a gente precisa tomar cuidado. Lá na Europa, o que causa mais morte é trombofilia, que é quando acontece a trombose. O que acontece mais da trombose? Tudo bem, o fato de estar gestante aumenta em 5 vezes, mas você ser sedentária aumenta muito a chance de você ter trombose. E aí, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, que a gente precisa colocar esse sangue para circular, a gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa colocar nosso metabolismo para trabalhar, e aí você vai e fica em repouso. Então, o que que eles observaram? Tudo bem, você está falando para gestante ficar ali em repouso porque ela tem risco de pré-eclâmpsia, mas aí a complicação dela acaba não sendo a pré-eclâmpsia, acaba sendo uma trombose. Então, uma coisa vai levando a outra, e aí a gente precisa entender esse ciclo para entender como que a gente pode prevenir, tá? Então, o que que eu quero trazer para vocês hoje? Para vocês entenderem a doença, como que ela se desenvolve, e isso vai te ajudar a ter autonomia, principalmente para conversar com o médico e, às vezes, questionar ou não escutar os vizinhos, quem manda você ficar quietinha, tá bom? Então, ter conhecimento nos liberta dos nossos medos, e a partir do momento que você não tem medo, porque você sabe o que você está fazendo, você passa a ter hábitos mais conscientes. Você passa a ter confiança do que você está fazendo, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês hoje a parte de atividade física, como que funciona. Tudo certo? Pode perguntar se tiver alguma dúvida, falar aqui do caso de vocês, e aí a gente vai conversando, vai ajudando, tá bom? E aí, gente, ao realizar mudanças no estilo de vida, a gente consegue prevenir o desenvolvimento ali dessa parte da pré-eclâmpsia. Então, a Elizabeth perguntou assim: quanto tempo de atividade física por dia você recomenda? Minha médica recomendou atividade física. Sua médica é maravilhosa e eu vou trazer aqui para vocês qual que é a recomendação, tá? Então, é exatamente isso. A gente precisa mudar estilo de vida e a gente precisa entrar com suplementação. Foi lá, identificou os fatores de risco, viu o histórico. Algumas pessoas podem fazer ali um teste bioquímico, mas não é coberto pelo convênio. Fez ali o morfológico do primeiro trimestre, ou não, tem gente que consegue, tem gente que não tem acesso. Mas o principal, identificamos os fatores de risco, vai conversar com o médico, principalmente se você não está acostumada com essas informações. Então, anota e vá conversar com o seu médico. Fala: olha, eu assisti na live, a minha mãe teve pré-eclâmpsia, eu não sabia. Então, eu mesma fui perguntar para minha mãe esses dias. Eu falei: mas teve pressão alta? Minha mãe teve pressão alta na gestação da minha irmã. Já fui informar minha médica, porque eu não sabia disso. Então, eu que estudo e tenho informação, eu não perguntei para minha mãe. Então, a gente saber o nosso histórico também é essencial e a gente não pergunta para as pessoas. Então, vai conversar com a sua irmã, se a sua irmã já teve um parto, se a sua mãe como que foi, vai ver o histórico na família de doenças e a partir daí a gente consegue prevenir, tá? Então, ó, vamos lá para a parte da parte prática, tá? Entendam, ficar em repouso não é a melhor solução. E além de poder piorar esse quadro, porque você fica em repouso, você pode ganhar peso, aí às vezes a alimentação piora, aumenta ali o consumo de sódio, então comidas mais industrializadas. Tudo isso vai fazendo ali subir mais a pressão, aumentando o risco também de desenvolver. Quando a gente fica também em repouso, a gente aumenta o risco de trombose. Então, você acha que está tratando uma coisa achando que é mais saudável e você está piorando outro quadro que também é risco para você e para o bebê. Então, sedentarismo não é a solução, tá? E aí eu vou trazer para vocês quais são as recomendações. E aí, você saber tudo isso, entender um pouquinho melhor sobre a doença e entender como que a gente pode prevenir, isso é o que vai salvar a sua vida e do seu bebê. Combinado? Então, o problema não é desenvolver doenças, porque a gente sabe que tem ali a questão genética que a gente vai tentando lidar e prevenir. Desenvolveu diabetes, pré-eclâmpsia, pressão alta, vamos cuidar.
tá? Vamos entrar ali com os hábitos, com as suplementações e todo o suporte para que você cuide e a gente não tenha ali complicações. Exatamente, hashtag repouso não, pelo amor de Deus. É, Então, ó, parte de suplementação. A gente fala sobre o AAS, que é o ácido acetil salicílico, e fala sobre o cálcio. Lembra que eu falei lá atrás que o sangue ele tem dificuldade para chegar no bebê por conta da fibrose? Então os canudinhos eles estão bem fininhos. O que que acontece? Quando a gente entra na parte do AS, o que que ele vai fazer? Ele é anti-inflamatório e ele vai ajudar nessa vascularização, assim, nessa vasodilatação. Então, aquele canudinho que está bem rígido, que está fininho, que está levando pouco sangue para o bebê, quando a gente sabe que você tem o risco de ter a pré-eclâmpsia antes desse canudo ficar fininho e fibroso, a gente entra com a AS, né, o médico, obviamente, para melhorar essa, deixar ele mais maleável. Então, a chance do canudinho que seria pequenininho fica mais grossinho, podendo levar mais fluxo de sangue, tá bom? Então, é como se ele gerasse uma frouxidão nas artérias. E, gente, a artéria é músculo, tá? A gente tem que entender isso. Tá tudo rígido, a gente precisa deixar soltinho e fazer trabalhar. Geralmente a gente faz, né, esse AS até as 16 semanas, e aí vamos analisando e vamos vendo ali a partir de 20 semanas que a gente faz o diagnóstico da pré-eclâmpsia, tá? Então, a partir de 20 semanas, então a gente entra com a suplementação ali até as 16 semanas do AS. Amanda, quando que realmente entra? Vai conversar com sua médica. Quanto antes fizer o rastreio, ver quais são os fatores de risco, junto com ela vocês vão decidir sobre o quando entrar. Minha médica me falou que a partir de 12 semanas ela já vai começar comigo. Irislene, estou com 15 semanas e tenho pressão alta na gravidez. Infelizmente sou sedentária, mas estou pensando em entrar na academia. O que você me indica? Academia ou a caminhada? Fica aqui comigo que eu vou te contar qual que é o benefício de cada um. Cada um vai ter o seu papel, tá? Vamos lá. Então, o AES ele vai ajudar nessa frouxidão dos vasos para que aquele canudinho que poderia ser bem fininho, a gente não deixe ele ficar fibroso, ou se ficar, mas a gente aumenta um pouquinho ali o fluxo de sangue, deixa o canudinho fininho um pouquinho mais grossinho. A parte do cálcio, o cálcio ele faz parte do músculo, tá? Então, as artérias são músculo. Quando a gente entra com cálcio, a gente está ajudando essa musculatura a deixar de ser tão rígida. Então, ao invés dela ser larguinha, ela ficaria rígida. Com a S, a gente ajuda a não ficar tão rígida. E com o cálcio, a gente ajuda o músculo a dar uma relaxada e trabalhar melhor. A Pamela, estou com 18 semanas, tive diagnóstico por meio do ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Perfeito, você descobriu o quanto antes. Isso é o principal. Então a gente precisa, descobriu, vamos tratar. E tá tudo bem. E aí, o que que acontece? Então a gente entrou com a S, entrou com cálcio, os dois juntos é o mundo perfeito, tá? É, Pamela, fica aqui comigo, mulher. A gente precisa colocar esse corpo para movimentar. O que que acontece da parte do exercício? Aonde que o exercício vai entrar? O exercício ele tem duas funções que são maravilhosas. Primeiro, formação de novos vasos sanguíneos. Então, são trocentos vasos, eles podem ficar rígidos e fazer ali a restrição de fluxo para o bebê. Mas se você tiver mais e mais vasos, mesmo que eles fiquem pequenininhos, tem mais e mais vasos. Então a gente aumenta a chance de chegar mais sangue para o bebê, porque teremos mais canudinhos levando sangue, tá? Então é o que a gente chama de angiogênese, é a formação de novos vasos sanguíneos. Isso é maravilhoso. Então, vou passar aqui até qual que é o mínimo recomendado. O exercício ele vai fazer a formação desses novos vasos, então significa que ele vai colocar mais canudinhos levando sangue para o bebê. Uma segunda função do exercício que a gente recomenda para todas as pessoas que têm pressão alta, independente da gravidez ou não, a atividade física
Ela ajuda na vasodilatação. O que é isso, Amanda? É exatamente fazer o canudo fininho virar canudo de milkshake. Sabe aquele canudo de milkshake do Bob's? Que ele é bem grosso, porque senão não passa. Imagina um canudo fininho de suco, não tem condição. É exatamente isso. Então, a atividade física ela vai ajudar a ter mais canudinhos e não só mais canudinhos levando sangue para o bebê. Os canudinhos do Bob's, que são os canudos grossinhos, tá? Então são canudos que têm um calibre maior e ajudam a levar mais sangue. E aí a gente ajuda a prevenir essa fibrose, deixar o vaso rígido, que é o que acontece na pré-eclâmpsia. Entenderam até aqui? Agora vamos para a parte prática. Qual que é a recomendação de atividade física? Boa noite, Amanda. Pamela, sou extremamente sedentária. Mulher, vamos movimentar. Vou contar para vocês agora aqui qual que é a recomendação. Se a gente fizer a partir de 140 minutos na semana de atividade física, Amanda, o que isso quer dizer? 140 dividido por 7 são 20 minutos por dia. Ah, mas tem que ser aeróbio ou caminhada? Vou contar os dois para vocês. Diria que o primeiro, o mais importante, o melhor exercício é aquele que você faz, tá? E quando eu falo de atividade física, exercício, a atividade física é movimento. O exercício, ele é aquele estruturado, que você vai numa academia, segue um treino ali estruturado, tudo certinho. Mas a gente está falando de 140 minutos de atividade física. É de movimento. A caminhada não é super democrática? Você não consegue caminhar em qualquer lugar? Será que a gente não consegue colocar uma caminhada de 20 minutos todos os dias para começar? Amanda, mas será que só caminhada é suficiente? E aí eu vou contar para vocês que é o seguinte: quando a gente faz treino de força muscular, a gente ativa o músculo. O que o músculo faz? Ele manda um comando e fala: ó, tô precisando de mais nutrientes aqui, mais oxigênio. Então ele está contraindo, a gente está lá fazendo um trabalho de força, e aí o próprio músculo ele passa a enviar comando de que ele está precisando de oxigênio. Isso faz com que aconteça uma vasodilatação também. Então, você fazer treinos de força ajudam a enviar mais comando para aumentar o fluxo de sangue para a musculatura, fazendo um aumento do vaso sanguíneo. Então, você pode sim começar, Amanda, eu não tenho condição de pagar uma academia. Tudo bem, comece fazendo caminhada, vai fazer natação, vai fazer hidroginástica, vai fazer qualquer movimento. O mais importante é começar a colocar o corpo em movimento. Só a caminhada, só esses exercícios vão bastar? Pensando na parte de fluxo, saúde e tudo mais, a atividade física ela vai reduzir em 40% a chance de você desenvolver pré-eclâmpsia. 40%. Se você fizer 20 minutos todos os dias, ali pelo menos reduz em 40% a chance de você piorar esse quadro ou até mesmo desenvolver a pré-eclâmpsia. Gente, 20 minutos por dia. Vamos começar a movimentar? Não é sobre ir na academia pegar muito peso, não é sobre ir para um crossfit, não é sobre fazer um exercício vigoroso que a gente vê as influencers colocando, não é sobre isso. É sobre você fazer atividade física na intensidade moderada. É sobre você ir na musculação, fazer um exercício correto ali, seguindo as recomendações. É sobre ir fazer uma caminhada na intensidade moderada. Então, não é muito, e não é sobre estética. Quando eu falo aqui sobre controlar o ganho de peso, eu não estou falando de estética. A estética pode ser uma consequência. Eu estou falando da base para a gente não desenvolver doenças piores. Então, quando a gente já engravida com sobrepeso, com obesidade, ou a gente ganha muito peso na gestação, a gente tem mais risco de desenvolver patologias, de desenvolver doenças, de desenvolver complicações. E é isso que eu não quero. Então, o meu controlar ganho de peso lá que está escrito não tem nada a ver com estética, é sobre saúde. Ok? Então, ó, 140 minutos de exercício na semana, de atividade física. Pode ser quanto? 3 dias de 50 minutos? Pode ser todos os dias 20 minutinhos? Pode ser que você comece com caminhada e complemente com trabalhos de força, trabalho ali de fortalecimento. Por quê?
Você pode ali fazer 20 minutinhos todo dia e prevenir a pré-eclâmpsia, mas tem o restante. Tem as dores, tem o crescimento da barriga, a piora da postura, o trabalho de parto, que você, se você quiser parto normal, tem que aguentar o parto, tem que se preparar para o pós-parto. Então, eu tô falando aqui para vocês dos 20 minutinhos que a gente pode começar. Mas use isso de motivação para você melhorar em outros pontos depois. Use de motivação para você melhorar o seu perfil ali de pré-eclâmpsia, melhorar a pressão alta, deixar tudo um pouquinho mais baixo, mas tente fazer mais. Use isso como uma motivação de início, mas que você se motive a complementar com outros trabalhos, a depois colocar um trabalho de força, a colocar um trabalho de mobilidade, um trabalho de equilíbrio. A gente precisa olhar o corpo como um todo, tá bom? Senão a gente desenvolve outros probleminhas se a gente só fica ali numa caminhada. Vai ter uma hora que você não vai mais aguentar caminhar se o seu corpo estiver doendo. Se a barriga crescer muito e você estiver com uma postura ruim, estiver com dor, não tiver disposição porque só quer ficar sentada, porque a barriga está pesando, dor na lombar. Então, programa de treino para gestantes, tá? Grazi, mas pode passar de 150 minutos por semana? Deve. Pode fazer, tá? É a partir de 140 minutos. Conseguindo fazer todos os dias, pode fazer. A questão aqui é, as meninas falaram que estão começando a fazer atividade física amanhã, porque elas falaram que elas não fazem atividade física, as duas são sedentárias. Então, a gente recomenda ali que comece com 20 minutinhos por dia, vai aumentando gradativamente. Quem já treinava, já tem ali uma carga de treino, até 1 hora por sessão pode fazer. É só a gente conciliar trabalhos de aeróbio, trabalhos de treino de força, trabalhos de mobilidade. Né, Pamela? Tem que começar, gente. A gente precisa colocar o corpo em movimento. O movimento é vida e movimento vai salvar a sua vida e do seu bebê, tá? Vamos colocar para movimentar, para a gente prevenir uma piora dessa doença, ajuda na ansiedade, ajuda no controle de peso, na melhora do sono e vai desencadeando bons hábitos que a consequência pode ser a estética, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é a sua saúde e do seu bebê. Combinado? Tem mais dúvidas? Pode mandar, vamos conversando. Pode perguntar, a gente adora. Adoro conversar. Iris, gostei das dicas. Ótimo! A Grazi, fiquei com medo de estar fazendo demais. Mulher, vai dar uma olhada aqui nos reels que eu fiz, os últimos, que eu falo sobre sessão de treino, intensidade. Tem vários informativos, para você não ficar preocupada sobre o fazer demais. A gente tem uma dose, sim, máxima, tá? Por sessão. Mas o fazer demais, a gente só precisa tomar cuidado da dose por sessão. Dá uma olhadinha, que com certeza tem muita informação. Elizabeth, obrigada pelos ensinamentos. Imagina! Fico super à disposição. Isso aqui é para vocês. É para trazer conhecimento mesmo, para vocês prevenirem aí complicações e ficar tudo bem. Que vocês tenham uma gestação mais saudável possível, com controle de ganho de peso, sem trazer nenhum risco para o bebê, fazer atividade física com segurança. Minha frase linda, maravilhosa: controlar o ganho de peso com a prática segura de atividade física sem riscos para o bebê. Boa noite, Elô, Paulinha. Combinado, mulherada? Maravilhosa. Vamos começar a treinar? Pode treinar e me marcar. Eu adoro ver todas as gestantes treinando. Pode colocar lá, manda, comecei, fiz 20 minutos hoje de caminhada, não estava fazendo nada, estou aqui pelo meu bebê e por mim. Eu gosto muito do. Eu sou gestante ativa. Eu sou uma gestante ativa. Maravilhosas. Vamos descansar? Ó, a Pauliana aí entrando. Pauliana está no nosso grupo, no nosso programa Gestação Consciente. Já aplicando as mudanças, né, mocinha? Boa noite, Iris. Boa noite, Grazi. Vamos descansar agora, jantar. E quero ver todo mundo se movimentando, hein? E anotem as dúvidas para os médicos, tá? Anota, se precisar, a live vai estar salva, assiste de novo.
E, gente, vocês viram que pode ser qualquer gestante, então já encaminha para todas as amigas gestantes, tá? Pré-eclâmpsia é um assunto que a gente às vezes só descobre quando aparece. A gente não previne. Muitas mulheres não sabem o que que é pré-eclâmpsia. E aí a gente tem que prevenir antes de deixar aparecer. Então já encaminha para todas as gestantes.